Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, 13 de outubro. Estamos começando o nosso programa pós-USDA. Vamos comentar os dados do relatório de oferta e demanda de outubro do Departamento Norte-Americano de Agricultura, focando em soja, milho e trigo. Estamos com nossa equipe de consultores de Safras e Mercado e vamos comentar o que houve de principal neste relatório da quinta-feira do dia 12. Já cumprimentando o Paulo Molinari. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde a todos. Bem, um relatório que trouxe um pouquinho de produtividade abaixo do esperado, mas nada que mude a curva do milho. Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Paulo, Elcio. Da mesma forma que no milho, Alessandro, a soja também trouxe aí uns números um pouquinho diferentes, né? Um pouquinho mais, cortes um pouquinho maiores que o mercado estava esperando aí na produtividade, mas também nada que mude a tendência para o mercado. Elcio Bento. Tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro, tudo bem? Olá a todos. No caso do trigo, uma elevação dos estoques norte-americanos que era meio que esperado, porque os números do final de setembro trouxeram um aumento da produção. Então, meio que ajustou a esse aumento da produção. Bom, vou compartilhar a tela. E antes de compartilhar, eu digo para você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações todos os dias. Um vídeo novo para vocês aqui em Safras TV. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, o trabalho desses consultores, da nossa agência de notícias, cotações, gráficos, todas as informações para o agronegócio lá estão. Compartilhando a tela aqui para a gente começar a falar deste relatório. Vamos lá, começando pela soja. Produção americana de soja 23-24, colocada em 111,7 milhões de toneladas. O mercado esperava um número, na média, acima deste, 112,4. Em setembro, eram 112,8. Estoques americanos, 23-24, indicados em praticamente 6 milhões de toneladas. O mercado esperava, na média, 6,4. E em setembro foi justamente esse número de praticamente 6 milhões de toneladas. Globais, 22-23, os estoques foram colocados em 101,9 milhões de toneladas, arredondando. O mercado esperava 103,3. Em setembro eram praticamente 103 milhões de toneladas. E aí a gente tem 23-24, 115,6. O mercado esperava, na média, 119,6 e em setembro eram 119,2. Ali a gente tem os números da produção sul-americana. Não houve mudança em relação a setembro, tanto para o Brasil quanto em relação à Argentina. Luiz, o que tivemos aí? Uma redução, né, no número da produção americana. Trouxe alguma surpresinha, Alessandro, como a gente comentou, né, no vídeo pré-USDA, eu comentei que eu esperava até um corte um pouquinho maior do que a média do mercado, né, algo mais próximo de 112, e o USDA surpreendeu um pouquinho, porque o mercado, de uma forma geral, esperava um corte bem pontual de 400 mil toneladas, mais ou menos, e o USDA trouxe um corte mais que 2 vezes maior, digamos assim, né, cortou em 1 milhão de toneladas. Eu acho que faz sentido, porque se a gente olhar a produtividade, agora a produtividade que o USDA está estimando é praticamente a mesma do ano passado, ou seja, né, as lavouras americanas que têm condições menores que as do ano passado, não fazia muito sentido o USDA estar mantendo a produtividade acima, né? Tem que ir de encontro aos seus próprios números aí, que apontavam para condições piores que do ano passado. Então, acho que faz sentido, né? Essa safra aí deve se consolidar agora muito próxima desse número. Dificilmente a gente vai ter mais cortes aí para frente, ou pelo menos cortes relevantes, provavelmente a gente não vai ter, só ajustes finos. Mas a gente pode ver que o estoque foi mantido, né? O estoque americano que o USDA estava estimando em setembro é o mesmo que o USDA está estimando agora, ou seja, o USDA cortou a produção americana, mas ao mesmo tempo cortou no lado da demanda também, principalmente no caso de exportações. O USDA cortou praticamente a mesma coisa que cortou de produção, cortou em exportação, e aí conseguiu manter o estoque praticamente igual, né? Então não muda muita coisa. Como eu falei, como o corte foi um pouquinho um pouquinho maior do que o esperado, né? O mercado reagiu positivamente. Mas o fato é que não muda nada, não muda muita coisa, digamos assim, né?
não muda praticamente nada no quadro de oferta e demanda, tanto que o estoque ficou igual, né? Então, são realmente, eu acho que impactos bem de curtíssimo prazo, bem pontuais, tanto que hoje o mercado já abriu já em queda, né? Já compensando um pouco a alta de quinta-feira. Então, é aquilo que a gente comentou, eu acho que o mercado cada vez mais dá menos bola, né? Dá menos atenção para os números americanos, que já são mais consolidados, e cada vez mais migra suas atenções para a safra sul-americana, que tem um potencial aí de ser muito grande, de colocar mais soja no mercado em nível mundial em 2024. Então é isso, assim, tanto que a gente não viu mudanças de números no Brasil e para a Argentina, né? A gente não esperava por isso também, mas a gente já começa a ver, por exemplo, que tem algumas entidades na Argentina lá que estão até elevando o potencial produtivo da soja. Até agora, agora mesmo a gente teve aparentemente uma migração de algumas áreas de milho para soja, até o Paulo pode comentar isso depois, que teoricamente aumenta um pouco o potencial produtivo argentino, que pode chegar a 50 milhões agora. Então, assim, tudo nos leva a crer que a safra sul-americana vai ser maior que em 2023, principalmente pela recuperação da produção da Argentina, e esse é o principal vetor negativo para o mercado daqui para frente, né? E se confirmando uma safra maior na América do Sul, a gente, mesmo com uma quebra nos Estados Unidos, a gente vai ter mais soja no mercado em 2024. E é isso que tende a pesar sobre as cotações, além da questão da colheita americana estar evoluindo, está num bom ritmo, está acima da média, isso também é um vetor negativo. Então, eu acho que esse respiro de Chicago pós-USDA é algo bem pontual, o mercado deve voltar a apontar para baixo aí nas próximas semanas. Beleza, Luiz? Já vamos emendar aqui com o Paulo, falando do milho, na tela. Temos aí, então, relatório de outubro para o milho. Produção americana 23-24, colocada em 382,6 milhões de toneladas. Eram em setembro 384,4 e o mercado, na média, as expectativas trabalhava em 383,5. Os estoques americanos 23-24, o departamento colocou nesse relatório de outubro para o milho em 53,6, bem abaixo da média da expectativa do mercado, que era 58,4, e em setembro eram 56,4. Aí nós temos os estoques globais 22-23, 298,1, os estoques globais 23-24, 312,4, ali do lado tem a expectativa do mercado e o relatório de setembro. Em relação à safra sul-americana, o que mudou, e o Paulo vai comentar, é que realmente teve essa elevação na estimativa da safra da Argentina de milho de 54 para 55 milhões de toneladas. Paulo, contigo. Bem, Alessandro, foi um relatório que surpreendeu apenas pelo corte de produtividade. Se esperava algum corte, mas não um pouco mais profundo. Ele trouxe 173,8 para 173 bushels por acre, que é uma produtividade ainda dentro de uma média normal. E essa produção de 382,6, ela está apenas a 2 milhões de toneladas do último recorde. Então, ainda é uma grande produção, né? E o estoque está saindo de 34,8 para 54 milhões de toneladas. Então, como ver um mercado altista assim, né? Não tem como ver. Então, há realmente uma situação bem artificial de tentativa de sustentar o preço do milho na Bolsa de Chicago acima de 4,70. Eu acho que esse preço não é suportável, mas o que ficou muito estranho após o relatório de ontem foram duas coisas, né? A primeira, o USDA não ter mexido na safra da China. A China está esperando 285 milhões de toneladas de produção e apenas 17,5 milhões de toneladas de importação. E o USDA trouxe uma safra ainda de 277 e uma importação de 23 milhões. Então, tem alguma coisa, um confronto aí de informação entre o dado do departamento e o dado da China, que não está muito legal para o mercado. Ou seja, qual é o real? O dado da China ou o dado do USDA, né? E o segundo foi a alta do trigo, né? Pelo que eu entendi aí que o Elcio falou, subiu a produção americana, subiram os estoques americanos,
a Rússia com uma safra aí praticamente recorde, e o mercado subindo forte ontem, e não foi por causa do milho, né? Então, realmente tem alguma coisa estranha dentro do mercado de milho e trigo, estão tentando sustentar os preços num patamares ainda relativamente alto, em particular no milho, e eu acho que o quadro de oferta e demanda da quinta-feira serviu aí para passar uma régua nas expectativas, mas ele não continua não sendo altista para o mercado internacional. Beleza, já vamos meter o Elcio agora na conversa aqui, ó. Vamos lá, Elcio. Trigo, safra americana 23-24, 49,3 milhões de toneladas indicadas, significativamente acima de setembro, que era 47,2. Os estoques americanos 23-24 colocados em 18,2. Mercado esperava na média 17,6 e em setembro eram 16,7. Aí a gente vai para os números mundiais. Os estoques globais 22-23 colocados em 267,5. A gente tem ali a expectativa do mercado, que era 267,1 na média, e era o número de setembro também, 267,1. E os estoques globais 23-24, 258,1 contra 258,8 de expectativa média do mercado e 258,6 milhões de toneladas de setembro, Elcio. Pois é, Alessandro. Essa elevação, como eu havia falado, esses 49 milhões de toneladas de produção norte-americana, eles haviam sido levantados no relatório de setembro, esse aumento, né, que trouxe aqueles relatórios também dos estoques, né, trimestrais. Então, não chegou a surpreender o mercado. E o que a gente viu de contraponto no lado da demanda foi um leve aumento também da estimativa de consumo de trigo para a ração, 800 mil toneladas. Então, por isso, os estoques norte-americanos também se elevaram. Então, por esse lado, seria um relatório baixista, né? Mas quando a gente vê a questão global, a gente vê o USDA reduzindo a produção em alguns importantes fornecedores. Talvez o principal destaque continue sendo a Austrália, uma safra aqui do Hemisfério Sul que ainda tem que ser consolidada e que vem sofrendo bastante com a questão climática, né? Teve uma nova redução, né, de 1,5 milhões de toneladas, que reduz a produção australiana de forma bastante expressiva. O volume exportável australiano vai reduzir em mais de 10 milhões de toneladas. O USDA também já ajustou alguma coisa na produção do Cazaquistão, estimativas da União Europeia, né, do monitoramento agrícola da União Europeia, apontam que o Cazaquistão terá uma perda de até 25% da sua produção, porque foi uma lavoura que sofreu bastante com seca e tempo seco e quente durante o desenvolvimento e muita chuva na colheita. Então, teve já esse ajuste no Cazaquistão. Além disso, uma redução na Etiópia, não é um grande produtor, mas também tem uma queda significativa de 2 milhões de toneladas. E no Brasil, 500 mil toneladas, o USDA reduziu a produção brasileira. Na nossa concepção, os números do USDA para o Brasil de 9,8 milhões de toneladas estão, mesmo com todas as condições climáticas bastante adversas que a gente tem aqui no Brasil, eles são números que estão subestimados, o nosso número é acima disso, até porque a gente vai ter perdas de qualidade, alguma coisa também em função de produtividade, mas os nossos ajustes que a gente tem feito aqui ficam ainda bastante acima desse número do USDA. Quando a gente vê o quadro de oferta e demanda global, sem grandes alterações nos estoques, né, uma redução aí em torno de 1 milhão de toneladas, nem isso, porque a gente teve, consolidando o lado da produção, uma queda de 3,9 e também um achatamento do consumo de 2,9 milhões de toneladas. Então, a gente tem uma situação bem diversificada dentro da questão de abastecimento global norte-americano. Países que produzem mais trigo hard, com a questão da Austrália, do Canadá, Estados Unidos, com perdas mais significativas. Por outro lado, a gente tem uma safra na União Europeia, na Rússia, a própria safra da Ucrânia mantida em relação ao ano passado, que geram uma boa quantidade, um volume maior de saldo exportável. A safra da Rússia é menor, mas como eles carregaram estoques grandes da safra passada, que foi recorde, ainda a gente vai ter o maior volume de exportação já da Rússia. Então, essas questões de trigo mais soft em quedas, né, bastante, até se descolando do trigo hard, um trigo mais panificação. Basicamente, foi isso que a gente viu nesse relatório de outubro do USDA. Beleza, Elcio? Vamos à nossa rodada rápida final de Bolsa de Chicago.
E o mercado para soja, temos aí o contrato soja em grão novembro, 12,81, com uma queda de 0,7% em relação ao fechamento de ontem. O que tem de relatório do USDA por trás disso aí, Luiz? Ou não tem Na nada? verdade, tá compensando um pouco a alta de ontem, né, Alessandro? Acho que o mercado tá digerindo os números ainda, né, e vendo de fato que não mudou muita coisa, e vendo de fato que o que importa daqui para frente é a safra sul-americana. No momento, as condições são favoráveis aqui no Brasil, que é o país que está plantando agora, né, o principal que está plantando agora, além do Paraguai. Então, assim, não tem muito, Alessandro. Eu acho que não tem muito que subir mais em cima de corte do USDA com relação à safra americana. Eu entendo que no primeiro momento pós-USDA, como, né, a gente teve números menores aí do que o mercado estava esperando, naturalmente o mercado encontrou algum suporte, algum fôlego para subir um pouquinho, mas não está dando continuidade na sessão de hoje, mostrando que, de fato, deve ser um movimento pontual, né? A gente viu uma questão importante, os contratos aí, a partir de março, recuperaram os $13 que eles tinham perdido antes do relatório, mas eu acho que dificilmente aí nos próximos dias eles vão conseguir manter esse suporte, embora no curto prazo possa ser que a gente tenha algum suportezinho aí nesses 13. Então, a tendência continua apontando para baixo, né? Agora tudo é mercado climático sul-americano, e se o clima ajudar, a gente vai colher uma safra maior na América do Sul, vai ter mais soja disponível no mercado aí internacional em 2024, e esse é o principal vetor de baixa. Então, com relação ao relatório, realmente eu acho que é um relatório com poucos impactos, né? Ou poucos impactos adicionais daqui para frente. Foi só realmente a sessão de quinta-feira que a gente teve um nervosismo um pouquinho maior. Então, o mercado deve voltar a demonstrar alguma fraqueza nas próximas semanas. Beleza, vou falar do milho com o Paulo. Paulo, aí, ó, dezembro, 4,94, e é o único contrato que eu estou vendo aqui abaixo de 5, 4,94, com uma baixa de 0,4%. Ontem o mercado subiu, mas hoje retomando aí uma trajetória de queda, que é o viés que o Paulo tem colocado aí nos seus comentários, né, Paulo? $5 por bushel para uma safra desse porte, quase recorde, né? E com estoque desse tamanho, realmente é um preço muito alto. Então, o mercado tenta, mas ele não consegue permanecer na alta por muito tempo, né? Então, ele fica oscilando nesse 4,70 a $5 por um tempo, vai se segurando, mas ainda tem aí mais de 70% da safra americana para entrar no mercado, né? Porque a colheita, mais de 60%, porque a colheita foi a 34% nessa semana, tem tudo para entrar ainda, né? Então, não vejo condições de alta, a não ser que apareça algum fato novo no trigo para puxar e sustentar o milho de uma forma equilibrada, ou o petróleo dispare devido ao novo episódio aí do atentado terrorista, que possa mexer com o preço do petróleo, envolvendo outros países produtores aí de petróleo, né? Isso cause um espanto, né, para o mercado, possa afetar o etanol, o óleo de soja, o biodiesel, né? Mas está neste foco, precisa ter uma informação diferenciada para que o milho consiga subir e ficar no movimento de alta em plena colheita americana. Beleza, Paulo? Elcio, contrato dezembro do trigo, 5,79 e 3 quartos, uma alta de 1,4%. Mercado misto ali tem os contratos adiante ali, 2024, que estão com outro comportamento, Elcio. Pois é, trigo também caiu muito, né? A gente teve, quando a Rússia anunciou a saída do corredor de exportação, né? Os preços chegaram a $7,80. Hoje está 5,80. Então tem uma queda de $2 no espaço pequeno de tempo, do final de julho até agora. Então o mercado procurando alguma sustentação. A safra já encerrou. A gente tem incertezas aí de algumas das produções do Hemisfério Sul como um todo, né? A gente tem a questão australiana, que a gente já comentou, na Argentina, os números, por exemplo, hoje a Bolsa de Rosário cortou mais 2 milhões de toneladas na produção argentina, então ainda é incerta a produção aqui no Hemisfério Sul, e isso dá alguma sustentação, mas é bom que a gente lembre que o mercado está num patamar aí bastante baixo, caiu demais
e buscam uma certa recuperação. Não acredito essa recuperação forte de hoje ao relatório do SGA. Ontem já subiu e hoje, mas muito mais em função, claro, o relatório trouxe uma situação global mais apertada. Se a gente vê a questão global como um todo, a gente tem uma redução dos estoques significativa este ano, né, em relação ao ano passado, mas tem ainda uma questão muito central ali na região do Mar Negro, onde a Rússia continua jogando o trigo no mercado. A Ucrânia voltou a exportar não só por dentro da Europa, saindo pelo Mar Báltico, enfim, por dentro da Europa e pressionando as cotações da América, mas também tem sido navios pelo próprio Mar Negro. Então, tem uma concentração de oferta desse trigo da região do Mar Negro que continua achatando as cotações. Por isso, em que pese a gente ter um quadro global que é mais apertado, tem essa concentração de oferta que achata as cotações. Parece que o trigo, como já encerrou a colheita, está encontrando um ponto de suporte. Não vejo também muito mais espaço para cair dentro das cotações, especialmente dentro da Bolsa de Chicago. Excelente, Elcio. O trabalho desses craques, consultores de safras, está safras.com.br na nossa plataforma. Fique junto com a gente, tem na descrição do vídeo as nossas redes sociais, esteja junto conosco. E os nossos cursos e eventos de safras agora de outubro estão também na descrição do vídeo, com link lá para você se inscrever. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Luiz e Elcio. E um bom final de semana para vocês e para todos.